cheio de flores de prazer, predestinado às almas resgatadas, não verão mais lutas nem mais cruz, pois é a vida, a morte não mais terá, tem mais pecado que continuará. Jesus, o Rei das nações, divinidades, os salvos todos com prazer abraçará. Vindo pra luz, eu vejo a brisa mansa, acariciar campinas e jardins, e enganar as formas quadradas, os perfumados lares com jasmins, e quando o sol se põe no horizonte, eu juro em sonhos neste vale, que os amigos já ressuscitados, e todos nós somos Jesus. Seja socado e
Boa noite, irmãos. Uma feliz semana para todos. Um Feliz Natal aí também, né? Primeiro culto após o Natal que estamos tendo hoje. E acho que o penúltimo, né? Antes do Ano Novo. Queria desejar uma boa noite aí para os irmãos do Distrito do Pilarzinho e também aos irmãos do Distrito do Alto Maracanã. Quero convidar o irmão Maciel aqui para me ajudar a dar as boas-vindas aí para todos os distritos. Maciel, tá por aí? Opa, estou aqui. Tudo bem com você, Boa Maciel? noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Distrito do Pilarzinho. Boa noite aí, Distrito do Maracanã. Estamos aí chegando mais um final de ano, né? Graças a Deus que esse ano aí acabou, né? Está acabando, né? Tem que ser riscado do mapa. Esperamos que 2021 seja totalmente diferente, né? Que a gente consiga aí diminuir aí com o avanço dessa pandemia aí, né? Deus abençoe todos. Amém. E um feliz 2021 a todos nós, né? Amém. É verdade, Maciel. Um ano bem difícil, mas graças a Deus está chegando ao fim. E até agora Deus tem cuidado de nós e tenho certeza que Ele continuará cuidando. Maciel, posso pedir para você fazer uma oração para nós, por gentileza? Posso orar. Vamos orar então. Santo e eterno Deus, te agradecemos pelas infinitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Pedimos nesta hora, Senhor Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, embora restritos aqui, online, mas que cada um tenha o seu coração aberto agora para receber a mensagem que Deus tem preparado para nós. Abençoa-nos, por favor. Agradecidos por esses favores, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Maciel. Irmãos, como tem sido costume nosso, né, todos os domingos, temos estudado esse livrinho aqui, Seu Amigo Espírito Santo, de Maurice L. Vanden. Hoje é o estudo do capítulo 9, e o responsável por encontrar aí uma pessoa para estudar com a gente foi o irmão Washington, que é o ancião da Igreja do Pilarzinho. Mas antes disso, se eu não me engano, acho que ele tem uma mensagem musical para a gente. Washington, então, por favor, pode liberar seu microfone aí, e agora o tempo é seu, por favor, tá? Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Felizes estamos, né? Depois de passado aí uns momentos de festa, comemorando o Natal, né? Que representa o renascimento de Cristo, a esperança que nós temos hoje da salvação nele também. E quero desejar uma boa noite para todos vocês aí do Distrito do Pilarzinho, como do Distrito da Igreja de Colombo, lá do Pastor Marcelo, pessoal do Maracanã, né? Que Deus possa estar abençoando todos nós nessa noite, onde vamos estudar o capítulo 9, né? A busca pelo espetacular. Quem vai fazer esse momento de reflexão e estudo com vocês será minha esposa, Aline. Alguns eu acho que imagino que já conheçam. E eu vou trazer uma mensagem musical, né? Uma mensagem que fala do maior presente, né? Que foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário e nos dá a esperança da salvação. E em Isaías 53, no versículo 5, tá falando da seguinte forma: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que este momento você possa refletir no sacrifício de Cristo e que ele possa saciar o nosso coração através do seu Santo Espírito, para que nós possamos permanecer firmes na sua palavra. Então, nesse momento, eu vou cantar a música e que todos nós possamos refletir muito bem nas letras desse hino. Lá no monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição. É o meu Senhor que do céu desceu para conceder-me salvação. Monte
monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para mim salvar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz Isaías 53, verso 5. Lá no monte além, eis a multidão, ao escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ele assim ferido, só em agonia perecer. Carregou meu fardo para libertar-me do pecado. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para mim salvar. Pois morreu para mim salvar. Amém. Que Deus seja louvado. Estamos trocando aqui de cadeira. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Deixa eu ver quem está por aí. Temos alguns irmãos aqui do Alto Maracanã, que eu não conhecia. Prazer, sou a Aline, esposa do Washington. Como é que passaram aí o domingão? Nós estamos passando aí esses dias de festividades, digamos assim, né? Como se fosse sempre sábado, né? Desde quinta-feira, para mim, está sendo sábado. Então, todo dia é sábado. Mas que bom ver vocês aí, irmãos. Gente, o meu esposo me passou esse livrinho que vocês estão, não, todos nós estamos estudando, né? Meu amigo Espírito Santo. Gente, é um livrinho de nada, pequenininho, mas pensa num poder que tem esse livro. Eu até comentei com ele que eu não gosto muito de pregar assim, coisas de livro, ou quando vem um sermão pronto, eu tenho uma dificuldade tremenda. Eu gosto de fazer e criar e tudo mais. Mas quando eu estava lendo esse capítulo 9, o título dele fala o seguinte: a busca pelo espetacular. Irmãos do céu, quando eu vi esse capítulo, são aí cinco folhinhas apenas. Como ele é pequeno, então é muito rápido o assunto. Sabe o que eu percebi? Que eu não estou preparada para os finais dos tempos. A Bíblia fala, e a gente já vai começar a estudar um pouquinho disso,
e eu vi o quanto eu não estou preparada e posso ser uma presa fácil do inimigo, e ele pode me enganar com tanta facilidade, mas com tanta facilidade, que Deus tenha misericórdia de mim. Então, essa noite, irmãos, irmãos, a gente vai estudar esse capítulo 9. Eu vou ler muita coisa. Até comentei aqui com meu esposo, porque se eu for apenas falar por cima ou parafrasear algo aqui que o autor, o pastor escreveu, vai ficar uma lacuna, uma brecha. Então, eu creio que lendo, a gente vai perceber melhor as coisas que ainda estão para acontecer nesses últimos dias. Ok? Eu convido você agora a fechar os olhos de vocês para a gente falar com o nosso Deus, para a gente entrar então no estudo deste livro. Vamos lá? Vamos orar? Amado e santo Deus, graças te damos, Pai querido, porque o Senhor é muito bom conosco. O Senhor é tão bom, que nos deixou indícios das coisas que iam acontecer nos finais dos tempos. Obrigada porque o Senhor nos jogou neste mundo escuro, sem uma visão, sem uma luz. Te agradecemos imensamente, Pai, por pessoas, homens e mulheres que são usados através do Teu Santo Espírito para nos orientar a respeito das coisas que virão. Te agradecemos mais ainda pela Sua palavra, a Bíblia Sagrada que temos acesso. Graças a isso, a gente pode estudar e conhecer mais e assim não ser enganado. Senhor, neste momento que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que a gente compreenda o que vamos ouvir esta noite, vamos ler também. Pai querido, nos tire desse estado de mornidão que estamos, que a gente possa perceber as coisas espirituais que estão à nossa volta, que a gente possa ter essa noção, Pai, que tudo que acontece nesse mundo está se unindo para os momentos finais da história do nosso planeta. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, é o que pedimos por Jesus, amém. Vamos lá, então? Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aqui no capítulo 9, ele começa fazendo essa pergunta, contando uma historinha e fazendo essa pergunta. Imagine vocês que vocês têm uma doença incurável, e você vai no médico, e o médico te dá a triste notícia que você tem 6 meses de vida. Imagina só. O contexto aí de familiar que você tem, eu não sei se você é o chefe de família ou a chefa, né, da família, ou se você tem um esposo, tem filhos, eu não sei o contexto familiar seu. Mas imagine você agora que você, em 6 meses, sabe que vai morrer. Eu imagino, quem for chefe de família, a preocupação que fica. E agora, quem que vai cuidar da minha esposa, dos meus filhos? Quem vai sustentar? Ou se você for mãe, gente, quem vai cuidar dos meus filhos? Ainda são pequenininhos, como é que eu vou fazer? E, de repente, você sentado na tua sala, lendo o jornal do dia, você encontra ali uma notícia grande, quase de uma página inteira, falando de alguém, de um homem, que estará na sua cidade, e este homem está fazendo grandes milagres e curando as pessoas. Tem também, nesse jornal, a foto de alguém que foi curado por este homem, e um pouquinho mais embaixo, uma nota escrita pelo médico, autenticando aquele milagre. Imagina só, a gente que é cristão, a gente já tem mania, não, jamais, capaz que eu vou procurar alguém assim para fazer um milagre desse, que eu sei que 50% de chance que é Satanás operando esses milagres através desse homem. Agora, imagine você uma pessoa que às vezes não tem o conhecimento da palavra de Deus e começa a escutar que em determinado lugar estão curando, estão fazendo cirurgias espirituais, estão dando vista aos cegos. E por isso que quando a gente olha assim no mundo religioso, a gente vê as igrejas abarrotadas. Irmãos, o ser humano, ele sempre teve em busca do espetacular. É o título aqui, a busca pelo espetacular. Isso é natural do ser humano. Lembram, há muito tempo atrás, eu não vou me lembrar o ano, eu esqueci de pesquisar aqui no Google, o ano que no Fantástico passava o Mr. M. Esse Mr. M, ele vinha desvendando os mistérios de muitos mágicos por aí. Então, foi algo assim escandaloso. E eu lembro que nos domingos à noite, todo mundo, crente ou não, ligava a televisão para ver essas mágicas que o Mr. M trazia e depois ele trazia a revelação dessa mágica. Lembram disso? Eu não sei quantos de vocês conhecem um grande mágico, ilusionista, chamado Criss Angel. Se vocês não conhecem, quiserem dar uma pesquisadinha, é um rapaz novo. E esse rapaz, irmãos, ele confessa que o ilusionismo dele, as mágicas deles vêm do sobrenatural. O próprio inimigo ajuda esse rapaz a ter a sua fama
e fazer aí seus truques de ilusionismo. Esse rapaz já fez sumir avião, ele já andou em prédio na vertical, sem ajuda de nada, então, ajuda de nada, sim, humano. Então, a gente sabe ali que o inimigo, os demônios estão com esse menino, esse jovem chamado Chris Angel, e eu vejo como as pessoas elas ficam admiradas com aquilo que não tem explicação humana, com o sobrenatural. E o inimigo sabe disso. Por isso que no finais dos tempos ele vai vir com a contrafação. Lembra que a gente tem muito estudado que o inimigo vai se personificar vai se personificar como Cristo e vai fazer grandes sinais e prodígios? Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 24. Aqui fala bem as coisas que vão acontecer daqui a pouquinho. A gente pensa que está muito longe, mas não está. Mateus, capítulo 24, vamos ler os versos 23 e o verso 24 também. Mateus, capítulo 24, vamos ler os versos 23 e 24. Vamos lá. Abra a Bíblia de vocês, a gente dá um tempinho. Mateus 24, é facinho de achar, né? O livro de Mateus 23, 24. Eu vou ler aqui, ok? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Guardem essa frase, os próprios eleitos. 25, vamos ler o 25 também. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acreditais. Vamos ler até o 28. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, o escritor acaba chamando assim que onde estão essas aglomerações de milagres, de coisas, eles dizem ali que ali vai estar o cadáver e os seus abutres. Muitas pessoas indo atrás dessas coisas sensacionalistas, dessas coisas ilusórias. Irmão, muitas vezes essa frase aqui no verso 24 me intrigou. Então, aqui diz assim, que se possível enganaria os próprios eleitos. E eu fiquei pensando, se é eleito, se é escolhido, a pessoa tem que estar preparada, né? Sim ou não? O remanescente não é alguém que vai estar preparado para os finais dos tempos? E aqui vem dizendo que, se possível, vai enganar os próprios eleitos. E eu pensava que eu era um eleita. Pensava não, ainda penso que eu sou uma eleita do reino celeste. Mas eu vi que eu não estou preparada. Porque esse livro aqui abriu meus olhos de tal forma, principalmente esse capítulo aqui, que me deixou abismada. Irmãos, o inimigo, sabendo que o ser humano gosta de ver coisas sem explicação, sobrenatural, coisas assim que a gente não consegue explicar pela lógica humana, ele usa desses artifícios. Isso a gente vê muito em Hollywood, né? Os filmes que eles fazem são algo surreais, né? A computação gráfica, os efeitos especiais, é algo surreal que acontece ali. E por isso que muitas pessoas ainda ficam fixadas nesse tipo de coisa, porque nos atiça, né, nos atiça a vontade de ver aquela coisa, nossa, que diferente. Então, Satanás ele é muito astuto com isso. E a Bíblia registra, irmãos, muitos exemplos de pessoas que foram impressionadas pelo sensacionalismo, né? Os discípulos de Jesus foram uma dessas pessoas. Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas, um pouquinho mais para frente, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Opa, estou em Marcos, é Lucas. A Bíblia, irmãos, nos traz muitos relatos de pessoas que foram enganadas pela busca do espetacular, pela busca do surreal. Mas é Lucas capítulo 10, versos 17 a 20. Todo mundo achou? Eu vou fazer a leitura aqui. Diz o seguinte... Aqui fala o regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram ao teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não, 20 agora, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus.
Aqueles homens, aqueles 70 homens, eles vieram com tanta alegria falar com Jesus. Jesus, deu certo. Aquilo que você falou para a gente deu certo. Os demônios se submetem quando a gente fala o teu nome. A Bíblia fala que eles vieram possuídos de alegria. Você sabe o que é isso? Não sei se você já teve uma felicidade dessa. Eles ficaram assim de boca aberta, que eles conseguiram, querendo o nome de Jesus, dominar o sobrenatural. E Jesus fala assim, olha, ei, peraí, não fica tão feliz assim. Entende? Não, sabe, não é porque vocês viram esse tipo de coisa, não se alegrem com isso. Né? Não, ou seja, não se admire com esse tipo de coisa. O mais importante é teu nome estar lá no livro da vida, estar arrolado nos céus. Ali parece que Jesus estava dando um banho de água fria naqueles 70 homens. Porque Jesus podia muito bem ser diferente. Eu não falei para vocês que ia dar certo? É só usar meu nome. Vocês vão expulsar o que vocês quiserem. Não, Jesus jogou um banho de água fria. Falando, olha, no final, dando quase que um relato para a gente, que no final dos tempos muitas coisas vão acontecer, irmãos. Coisas assim que os nossos olhos jamais viram. Por isso que a Bíblia fala que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Ia ser expulso do céu. Eu do céu como um relâmpago. Ou seja, sabe, querendo ou não, ainda o poder que Satanás tem nas mãos, as coisas que ele é capaz de fazer. Porque Jesus criou ele. Jesus sabe das coisas que ele é capaz de fazer. Então ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E a gente vê, o livro aqui fala o seguinte, não admirava que ele ainda estivesse sujeito ao poder de Jesus Cristo, mas para obstinados corações humanos se renderam ao controle de Deus e serem estabelecidos a comunhão com ele. Isso sim era algo de causar admiração. Então Jesus estava falando assim, olha, eu quero que vocês se admirem a sua comunhão comigo, não as coisas que vocês vão conseguir fazer em meu nome, não quantos demônios vocês vão expulsar. Vocês têm que ficar admirados e alegres pela comunhão que vocês vão ter comigo. E considerando aqui no livro de Lucas, também no capítulo 16, tem uma história que vocês conhecem muito bem, né, do rico e do Lázaro. Lembram que o rico falava assim, mande Lázaro ir lá e se apresentar para os seus irmãos, que eles com certeza vão acreditar no milagre. Imagina, alguém que estava morto ressuscitou, com certeza vão acreditar. E mesmo assim foi falado para ele, olha, nem que Lázaro aparecesse lá. Isso está lá em Lucas 16, capítulo 20. Quem quiser ler depois em casa essa história, não vamos se atentar muito nessas histórias, que já são um pouco mais conhecidas, para a gente poder estudar um pouquinho mais do livro, tá bem? Então aqui ele falava assim, olha, não adianta ele aparecer ressuscitado lá. Mesmo assim, eles não vão acreditar. Né? Então, por mais que você venha e faça um milagre, e logo após, então, a Bíblia nos conta que Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Lembra, irmãos lá, de Maria e de Marta? Irmãos, lembram da outra história, também bem conhecida da gente, a história de Saul? Lembram que Saul queria muito falar com Deus e Deus não falou com Saul? E Saul procurou, então, alguém para poder trazer respostas para ele. Ele foi atrás, então, de uma feiticeira, de uma bruxa. Me diga uma coisa, Saul sabia ou não sabia que aquilo era errado? E mesmo assim ele procurou. E lá apareceu, então, um demônio que se personificou como profeta, e Isaías, então, deu lá algumas ordens, algumas orientações para o rei Saul. E a gente viu ali que naquele momento Deus não se agradou com aquilo que ele fez. Irmãos, eu fiquei pensando, o que será que Satanás ele é capaz de fazer? A Bíblia não diz, a Bíblia só fala que ele vai fazer sinais, prodígios e milagres. E sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Eu não sei quantos de vocês perderam algum ente querido. Eu, assim, próximo de mim, nunca perdi. Assim, bem, sabe, de primeiro grau, de segundo, nunca perdi. Mas vocês que já perderam alguém muito próximo, um filho, um pai, um irmão, não sei. Diz aqui que Satanás, quando ele vier à Terra, imitando ser Jesus Cristo, sabe o que eu fiquei imaginando? Essas pessoas que morreram, a Bíblia nos relata que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não fala isso? Então, eu imagino que Satanás, ele também sabe disso. Ele sabe que ele vai ter que fazer algo muito parecido com a volta de Jesus. E eu fiquei imaginando essas pessoas, esses entes queridos que morreram. E quando Satanás se personificar como Jesus Cristo, os demônios também vão se personificar dos seus entes queridos e vão aparecer dando legitimidade para esse falso Cristo. Dizendo, olha, vocês não lembram na Bíblia que os mortos vão ressuscitar primeiro? Então, mãe, eu ressuscitei. Então, pai, eu ressuscitei. Meu filho, sou eu, sou o pai. Eu ressuscitei.
E eu fico pensando, e como a gente não cai numa dessa? O que a gente tem que estar atento para não cair numa história dessa? Porque, irmãos, vai ser tão parecido. Satanás ele vai imitar de um jeito tão fácil, mas tão igual, que na minha cabeça eu pensava assim, jamais eu vou cair numa conversa dessa. Porque eu sei que Jesus ele não vai pisar na terra. Para mim isso bastava. Vai ficar nas nuvens dos céus e pronto, acabou. E quando eu vi nesse livro que o inimigo ele vai imitar de um jeito tão igual, que se possível ele vai sim enganar os eleitos, eu vi que eu ainda não sei ficar, sabe, se é ou se não é. Então nesse livro a gente vai ver como identificar saber. Então eu quero continuar aqui com vocês e quero fazer com a leitura, deixa eu ver que horas são, 8h28, 8h30, para a gente não, para a gente poder focar direitinho aqui. Lembra, irmãos, também que tinha, acho que era na TV, aquelas coisas de, quem quer ser um milionário? Lembra desses programas que jogo de loteria, tudo que é fácil de, entende? Tudo que vem de graça, a gente tem que desconfiar. Nossa, mas tá tão fácil, tá tão, né, sabe? Coisa assim tão simples. E muitas pessoas pensam que a salvação é simples assim. Só pelo fato de a salvação ser de graça, entendeu? Ela é de graça para nós, mas teve um preço. Vocês entendem isso? Então, muitas pessoas banalizam a salvação. Mas a salvação é de graça, então eu posso fazer o que eu quiser, porque se eu estou com Jesus, eu estou salvo, pronto, acabou. Temos que tomar cuidado com isso, que o negócio é muito mais profundo do que a gente imagina. Deixa eu ler aqui para vocês, em Apocalipse, abre a Bíblia de vocês, Apocalipse, capítulo 16. Enquanto vocês acham aí, livro de Apocalipse, capítulo 16. A gente chama difícil lembrar que, de acordo com as Escrituras, milagres ou maravilhas não são nenhuma prova do poder de Deus. Esse aqui é um ponto bem importante. Acharam lá? Apocalipse, capítulo 16. Vamos ler o verso 14. Diz o seguinte: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Gente, então a gente está vendo aqui que sinais, milagres, geralmente não vêm da parte de Deus. O inimigo também consegue operar milagres e fazer grandes. E o que mais me admirou é que esses demônios, eles vão ao mundo, residentes em potências religiosas, a fim do quê? De ajuntar todo mundo. E a gente sabe, a gente está vendo, aí a gente que não é cego, estamos de olho nas profecias, as coisas estão se juntando. E eles vão se juntar por isso, por grandes poderes, grandes milagres, as coisas estão se costurando para a página final do evento final. Diz aqui, estamos familiarizados com a história de Jó e suas tribulações. Todo mundo, com certeza, lembra da história de Jó. Você se lembra de quem foi responsável por elas? Lembra quem causou tanta tragédia na vida de Jó? Lembra, né? Foi Satanás. Se o inimigo pode produzir padecimento, talvez ele possa remover o que quer que os cause em primeiro lugar. É possível, por tais meios, fazer com que pareça haver ocorrido um milagre. Então, da mesma forma que o inimigo de Deus, ele tem esse poder para destruir, ele também tem esse mesmo poder para curar. Vocês estão entendendo? Como não é tão simples como a gente pensa que é. Algumas vezes elogiamos um médico depois que ele faz uma cirurgia, certo? Mas um médico pode curar algum paciente? Não. Ele pode operar, pode tirar a enfermidade, mas fazer uma cura, ele não consegue. O médico é capaz de cooperar com a natureza, removendo a causa de algum problema. Mas isso é tudo que ele pode fazer. Mas o milagre um milagre tem lugar após é como uma ferida se cura, como a ferida que se cura. Diz mais aqui no livro: não nos esquecemos de que antes de Jesus vir, devem acontecer algumas coisas muito espetaculares executadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, antes da vinda de Jesus, ele também vai fazer coisas maravilhosas
E o inimigo, sabendo disso, vai querer fazer essa contrafação. Então, nós precisamos conhecer de que espírito está vindo isso. Se realmente é o Espírito Santo ou se realmente é o espírito de demônios, o espírito maligno. Diz mais aqui: não desejamos lançar fora todas as manifestações sobrenaturais, achando automaticamente que elas são do diabo. Muitas vezes a gente vê um milagre e já pensa, não, isso daí quem fez foi o inimigo. A gente está ficando tão cético também para milagres, que muitas coisas que a gente vê, a gente já pensa, não, e esse milagre quem está fazendo é o inimigo. Na nossa igreja, não sei quantos de vocês sabem, mas o Pilarzinho já sabe. Teve uma senhora que foi batizada há 3 sábados, se não me engano, 3 sábados atrás. A história dela, acho que o pastor já contou um pouquinho aqui num culto, ela tem 30% do pulmão. Essa senhora, ela vivia internada, porque ela precisa diariamente de oxigênio. E como ela não tinha ainda o cilindro em casa, ela vivia no hospital. Irmãos, e era assim algo desesperador você ver ela. Ela não conseguia falar com você assim mais de 5 minutos sem sentir aquela falta de ar. Imagina uma pessoa com 30% do pulmão. Então ela conversava, ela tinha que parar, ela falava baixinho. Na hora a gente tinha que colocar oxigênio no nariz dela, sabe? Aquela angústia, sabe? Gente, só quem viveu, só quem viu um negócio desse, gente, é algo assim que dá uma agonia na gente. Ver alguém tentando respirar e não conseguia. Mesmo com oxigênio, a pessoa tinha que ficar muito quietinha, respirando fundo com aquele tubo de oxigênio, né, no nariz, para poder voltar a falar de novo. E há 3 sábados atrás, essa senhora se batizou. Eu e o pastor, nós estávamos angustiados, porque, querendo ou não, o fato de mergulhar na água e voltar, ela ia ficar alguns segundos sem respiração. E a gente sabia que ela não podia, em momento algum, trancar a sua respiração. Então, a gente estava apavorado com aquilo. Até o momento que ela se batizou e voltou, tem até no YouTube o vídeo dela do batismo, ela voltou já meio que angustiante, afogante, sabe? E eu e o pastor já me olhou e a gente já correu com o cilindro lá para trás, a gente estava apavorado com aquilo, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas ela queria muito se batizar. Ela falava, eu preciso de batismo, eu preciso ter uma vida transformada e perdoada por Jesus. Ela tinha isso. Irmãos do céu, se eu contar para vocês que essa mulher que vivia internada, vivia com cilindro de oxigênio, que falava baixo, não conseguia falar direito, porque era cansado. Hoje essa mulher, ela anda na rua, ela grita com a tia dela, modo de dizer, né, que não pode visitar, ela grita, ó tia, não sei o quê, e ela não usa mais o oxigênio. É ou não é um milagre isso? Claro que é um milagre. E isso, e a gente estava conversando com o pastor, e a gente vê o que a fé pode fazer na vida de uma pessoa. A fé, ela promove milagres. E essa mulher tinha tanta fé, que quando ela fosse batizada, ela não ia ter só os seus pecados perdoados, mas também a sua vida restaurada fisicamente. E hoje, irmão, se você vê a Célia, é o nome dela, irmãos, é algo assim fantástico. Até comentei com o pastor, tem que fazer um vídeo com essa mulher, que só quem viu ela antes e viu depois, entendeu? Vai saber. Até queria que ela fosse no médico. Tenho certeza que ainda vai ter lá que ela tem 30% do pulmão, mas o médico não vai entender nada como ela está andando sem oxigênio. Isso não tem como andar sem oxigênio para ela. E graças a Deus e a fé dela, ela foi, esse milagre aconteceu. Lembra que quando Jesus andou na terra, Jesus muitas vezes falava, olha, a tua fé te salvou? Tem muitas pessoas, irmãos, nas igrejas aí fora, que recebem sim alguma cura. E às vezes é por meio da fé. Entende? A fé dessas pessoas cura. Então, a gente tem que tomar cuidado e saber reconhecer que nem todos os milagres que acontecem aí nos meios religiosos é obra de Satanás, ok? Tem muitas pessoas que estão recebendo os milagres através de sua fé em Cristo Jesus, tá bem? Então, isso a gente tem que deixar bem claro na nossa mente. Diz mais aqui no livro. Fazemos muitas racionalização sobre o fato de não ser manifesto o pleno poder do Espírito Santo. Infelizmente, a gente está vivendo num mundo tão cético que a gente quer racionalizar o poder do Espírito Santo, entende? A gente quer, não, mas peraí, a gente fica duvidando dos milagres que acontecem. E quando a irmã Célia recebeu esse milagre, essa bênção da parte de Deus, eu falei, puxa vida, olha só, como a nossa igreja, como o nosso Deus ainda opera milagres. E muitas pessoas não sabem disso. Ao contrário de muitos lá fora, que o inimigo realiza grandes milagres e é passado diariamente na TV, todo mundo ficar sabendo desse milagre. Então, está na hora da gente propagar o verdadeiro milagre, entende? E não dar tanta audiência para o falso milagre. E diz mais aqui no livro, por exemplo, alguém vai para o Japão aprender o idioma tão bem que consegue ser aprovado na banca de examinadores da faculdade em apenas 1 ano. Dizemos que isso é o dom de línguas, mas não é.
Diz aqui mais, apontamos para os nossos hospitais e os médicos cristãos, sua capacidade e talento, e dizemos que isso é o dom de curar, mas não é. Não mistifiquemos apenas porque não experimentamos em sua plenitude. Irmãos, então só porque a gente não experimentou o poder de Deus, na plenitude máxima dele, a gente não pode ficar mistificando, sabe? Colocando dúvidas, colocando coisas assim, mas será que foi da parte de Deus mesmo esse milagre? Será que não foi? Entende? Nós temos que tomar cuidado com isso. Há muita pressão hoje por parte das pessoas cristãs de todos os lugares para experimentarem mais as bênçãos e dons do Espírito Santo e de tudo que os acompanha. E não é esse um desejo legítimo? Né? Todo mundo tem esse desejo de experimentar as coisas que vêm da parte de Deus. Há alguma coisa errada em desejar tudo, né? Ou seja, desejar todos os dons espirituais? Não tem nada errado com isso, é claro que não. Mas como a procura pelo espetacular continua, a pergunta é, como podemos decidir se é de Deus ou não é de Deus? Aí tem a grande pergunta. E é uma pergunta que me rondava. Como eu vou saber se é da parte de Deus ou se não é da parte de Deus? Como eu vou saber se é o Espírito Santo atuando ou se não é o Espírito Santo atuando? Como há manifestações do caráter sobrenatural em vários lugares, a tentação é ir em busca de algo espetacular. Há os que procuram mais do poder de Deus do que conhecem antes. E esses estão indo por razões muito menos urgentes do que as foram discutidas no começo deste capítulo. No começo do capítulo, lembro da história de alguém que tinha 6 meses de vida? Muitas pessoas estão indo em busca do espetacular. Estão indo em busca dos milagres, por muito menos, entende? Às vezes elas só querem sentir algo diferente num culto. Então, por isso que a gente vê aí alguns cultos que as pessoas, elas entram até em êxtase porque elas querem sentir algo sobrenatural na vida delas. Uma vez a gente estava dando estudo para uma menina que ela tinha recebido, conta ela, o dom de línguas. Irmãos, como é difícil você comentar com uma pessoa que recebeu esse dom de línguas ou qualquer outro dom aí, e explicar para essa menina o que é verdadeiramente o dom de línguas. E ela falava assim, vocês não estão entendendo, eu recebi, eu senti, vocês não sentiram o que eu senti. Porque é algo que mexe tanto com o corpo da pessoa, a pessoa entra tanto assim em êxtase, entende? Que é difícil você chegar e falar a respeito dessas coisas para essa pessoa. Essa pessoa, ela saiu da minha casa, ela morou 3 meses com a gente, ela saiu da minha casa, foi morar na Europa, e eu falei, puxa vida, a semente foi lançada. E lá na Europa, ela me mandou uma mensagem uns 2 anos depois, agradecendo por aquilo que eu e meu esposo a gente fez por ela, abrindo os olhos dela. E lá na Europa, 3 anos depois, ela pôde comprovar realmente a respeito do dom de línguas. E ela me mandou assim, olha, eu não falo mais em línguas, eu sei que o dom de línguas vem da parte do inimigo de Deus, e aquilo deixou a gente maravilhado. A gente pensou, puxa vida, isso aí não vai dar fruto. E deu. Ela, então, abriu os olhos dela em relação a isso. Irmãos, nesse livro tem algumas perguntas, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? E essas afirmações, eu quero que vocês digam para mim se tá certo ou se não tá certo, ok? Vamos ver lá? Diz assim, ó. A gente sabe que tem muitas reuniões por aí que mexem, né, com o nosso corpo, tem muitas músicas que deixam a gente assim com o nosso coração batendo mais forte, vem aquela vontade de chorar e a gente pensa, puxa vida, é o Espírito Santo que está agindo. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas dificilmente a gente vê alguém chorando quando se canta um hino do Inário, é ou não é? Dificilmente eu vejo alguém chorando e se debruçando nos bancos, erguendo a mão, mas com outros tipos de música que mexem ali com o teu sistema nervoso, vem aquela vontade grande de você chorar e levantar a tua mão e gritar e fazer, sei lá, se manifestar e pular e rodar. Mas como Deus fala que o nosso culto é um culto racional, por isso que dificilmente a gente tem esse tipo de sentimento com as músicas do Inário, porque o nosso culto é um culto racional a Deus. Agora eu pergunto para vocês, se vocês forem a algum tipo de reunião, né, como essa, digam para mim o seguinte, achará uma presença inegável ou poder que os sentidos não podem negar. Vou voltar aqui um pouquinho a frase. Se você for a alguma dessas reuniões, pode esperar o seguinte. Então, o escritor ele está afirmando que você vai encontrar isso lá dentro do culto. Achará uma presença inanegável ou poder que os sentidos não podem negar.
Quando você entrar numa reunião dessa, você vai sentir algo no teu corpo que você vai dizer assim, puxa vida, aí tem algo que eu não consigo negar, é um poder, sim, fora do comum. Ele afirma que você for na reunião dessas, você vai sentir isso. Eu já fui em reuniões de outras denominações e o sistema, como diz o ditado, o sistema lá é bruto. Se você não está bem firme, você diz que, puxa vida, isso aqui é surreal, vem da parte de Deus. A segunda coisa que você vai achar numa dessas reuniões, presenciará o miraculoso, ou seja, você vai presenciar milagres ocorrendo. Verá e experimentará o que não pode ser explicado através do raciocínio humano. O terceiro ponto, você constatará grande ênfase na Bíblia e em Jesus Cristo. A gente pensa que essas reuniões que fazem milagres, eles não falam mais a respeito de Bíblia e de Jesus. Aí que você se engana. Muitas dessas reuniões, elas dão muita ênfase à Bíblia e à pessoa de Jesus Cristo. Quarta coisa que você vai encontrar. Comprovará grande realce no amor como nossa grande necessidade e na felicidade e alegria que vem quando nos amamos uns aos outros. E isso você também vai encontrar muito em reuniões desse tipo. Quinto ponto, descobrirá o que irá parecer um sistema mais elevado de religião, uma profunda experiência de fé, o maior discernimento de verdade espirituais. Irmãos, esse quinto ponto está pegando muito essa nova geração. Vocês que são irmãos mais de idade, assim, mais velhos, vocês dificilmente caem nessa. Mas os mais novos, eles estão em busca de uma nova fé, sabe? De uma nova experiência religiosa. E tem muitas igrejas, muitos grupos aí se abrindo e está indo a rodo as pessoas um pouco mais novas, porque elas estão atrás de algo diferente, que a nossa igreja não está proporcionando mais. Vocês entendem? Então, eles estão indo em busca disso, de uma religiosidade diferente. Ah, puxa vida, vamos lá, parece tão animado. Nossa, tem lá uma banda ao vivo, as pessoas cantam, e elas se abraçam, se beijam e se perdoam. Não precisa nem falar em línguas, irmãos, entende? Tem muitos cultos que você entra lá dentro e você sente até uma paz. Nossa, como os irmãos aqui se amam. Olha que lindo, todo mundo se abraça e cantam, e leem a palavra, recitam versos juntos. Então, infelizmente, a nova geração, ela está em busca de uma nova religiosidade, sabe? A nossa religião hoje, né, tradicional, aqui no nosso meio adventista, ela está dando muitos jovens por conta disso, porque eles querem buscar novas experiências. Eles não estão mais satisfeitos com o culto racional. Eles querem agora um culto mais espiritualizado. Entende o que eu falo? Se tiver alguém nessa faixa etária, vai estar se identificando com isso. Puxa vida, por que na nossa igreja não acontece isso? Nossa, eu queria tanto... Eu vejo aí no Instagram, alguns cultos, no YouTube. Nossa, os jovens choram, acontece isso, e sai para a rua dando comida para os necessitados, e fazem muitas coisas, amam e tal. Por que na nossa igreja não tem isso? Por que sabe, começam a questionar, e acabam indo, então, para essas células, esses grupos, convidados por outras pessoas, e acabam ali se identificando tanto, porque eles estavam em busca disso. Tem o sexto ponto, que diz o seguinte, e finalmente encontrará pessoas cuja vida foi transformada. Esses grupos religiosos, se a gente entrar lá, a gente vai ver pessoas que foram libertas das drogas, pessoas que foram libertas de alguns vícios, da homossexualidade, de uma vida promíscua, a gente vai encontrar tudo isso. E quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando, tá, agora lascou de vez. Como é que eu vou saber identificar, então? Que para mim era muito simples, né? Lá não tem o Espírito Santo e pronto. E não é. Vocês estão entendendo, irmãos, que a contraversão do inimigo, ele vai ser muito igual, muito parecido. A gente vai pensar, puxa vida, é o Espírito Santo. Porque um pouquinho antes de Jesus vir, diz que o Espírito Santo vai se manifestar, assim, vai se manifestar na vida das pessoas, e grandes sinais e milagres também vão acontecer com o povo de Deus. E quando esses milagres e sinais estiverem acontecendo com o povo de Deus, o inimigo, no mesmo instante, vai vir com a contrafação. Um outro grupo de pessoas também se dizendo estar possuídos pelo Espírito Santo, fazendo grandes sinais e grandes milagres. E a pergunta é, como identificar? Qual é o grupo que tem o Espírito Santo e qual é o grupo que não tem o Espírito Santo? Qual é o grupo que vem da parte de Deus e qual é o grupo que vem da parte do inimigo de Deus? Aqui o próprio autor, então, ele vem dando
a resposta para a gente. E ele comenta o seguinte, você vê qualquer coisa errada com essa lista de critérios? Eu não vi nada errado, né? Nesses 6 itens, não tinha nada errado para mim. Se você achar que todas essas coisas, se você achar todas essas coisas, isso será prova de que obra de Deus e que o Espírito Santo está agindo verdadeiramente na vida dessas pessoas e que há verdade em vez de engano e que há verdade em vez do lugar do erro, sabe? Aqui a gente fica até meio pensando assim, puxa vida, eu não entendi direito, mas vou continuar no próximo parágrafo que a gente compreende melhor. Eu gostaria de chamar sua atenção para algo que foi dado como um dom especial para a igreja. Podemos ser gratos pela percepção dos detalhes dos movimentos finais da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Note as seguintes descrições do espiritualismo e compare com a lista anterior. Tá? Então, agora ele vem com a outra lista também, de seis frases, para a gente comparar com o primeiro. Lembra do primeiro? Que fala que a gente vai achar uma presença inegável ou poder que os sentidos não podem negar. A gente vai sentir algo assim diferente dentro dessas reuniões. E ele fala o seguinte: descoberta de uma inegável presença ou poder que seus sentidos não podem negar. Satanás, isso está no livro Grande Conflito, ele usa um pedaço do Grande Conflito. Ele diz o seguinte, no Grande Conflito: Satanás apresentará aos homens as suas tentações de maneiras a perverter o senso de todos os que não estejam escudados no poder divino. Então, se a gente não está com o escudo de Deus, a gente vai ser alvo fácil de Satanás. Sabe? Os nossos sentimentos vão nos enganar. O segundo ponto, diz aqui que a gente vai ver milagres nesse tipo de reunião. E ele fala o seguinte: visão do miraculoso. Também no livro Grande Conflito, página 588, a profeta do Senhor fala o seguinte: operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Então, o Grande Conflito, mais uma vez, nos abrindo os nossos olhos, que o inimigo, ele vai fazer isso. Não é que ele pode fazer, ele vai fazer isso. Terceiro ponto, ênfase na Bíblia e em Jesus. E como os espíritos professarão fé nas Escrituras Sagradas? Sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Embora o espiritismo antes atacasse o cristianismo e as Escrituras Sagradas, hoje ela professa aceitar a ambos. Irmãos, eu não lembro quantos de vocês que é mais antigo de igreja lembra disso, quando a gente via uma pessoa, a própria pessoa falava, é da Umbanda, Candomblé, do Espiritismo, eles não falavam tanto em Jesus Cristo. Hoje, irmãos, está tendo estudos bíblicos nos centros espíritas. Vocês sabiam disso? Que eles têm estudos bíblicos? Jesus, acho que é mais falado no centro espírita que às vezes dentro da nossa própria igreja. Dentro ali do movimento de Umbanda, tem alguns amigos ali, eles não falavam a respeito disso. Hoje eles estão lendo Bíblia, estão falando a respeito de Jesus Cristo. Tenho uma amiga que ela tem a fé hinduísta, né? E a gente pensava, não, ali é só, né, Buda, sei lá, o Hare Krishna, outros, né, deuses que tem por ali. Hoje ela posta coisas a respeito de Jesus Cristo. Que fala, mas aí, tem alguma coisa errada com isso? Ela não falava disso, ela falava da natureza e sei lá, do karma e não sei das quantas. E hoje não, hoje eles estão falando de Jesus Cristo. E a irmã White, a profeta do Senhor, ela nos dá esse adendo, ó, fiquem espertos. Porque esses movimentos, eles vão usar a Bíblia e vão usar Jesus Cristo também. Eles vão, bem dizer, proferir a mesma fé que a gente. O quarto ponto, grande ênfase sobre o amor. Aqui também, no livro Grande Conflito, diz o seguinte, ela nos orienta. O amor é o principal atributo de Deus. O inimigo apela para a razão, apresentando assuntos que deleitam a imaginação como cenas arrebatadoras, conquistas e afeições por meio de quadros eloquentes de amor e caridade. Sabe, irmãos, eu me entristeço quando eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, mas na igreja tal lá, eles estão fazendo tanta coisa boa para o próximo. Nossa, eles fazem isso e fazem aquilo. Nossa, mas eles pintam e bordam. No frio eles estão lá dando sopa, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Irmãos,
A gente se engana, às vezes, pensando que essas obras de caridade, elas vêm da parte de Deus. O inimigo também vai usar do amor para fazer essa contrafação, para enganar os eleitos do Senhor. Entende? Então, a gente tem que ficar esperto com isso no finais dos tempos. O quinto ponto é o mais exaltado sistema de religião. Lembra que eu falei que muitas pessoas estão indo atrás de um sistema novo de religião, não estão mais contentes com a nossa forma de religião, digamos que um pouco mais tradicional? Na página também do Grande Conflito diz o seguinte, na página 589, o autor pega um trechinho e fala assim: Satanás pretende apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Algo assim mais liberal, algo mais assim, puxa vida, mas Deus é amor, né? Salvação aí é de graça. Então, ele vai trazer um novo tipo de culto. E eu fiquei pensando, puxa vida, mas isso é lá fora. Irmão White, não. Esse sistema de religiosidade vai estar também ali no nosso meio. Lembra do trigo do joio? O joio vai trazer esse tipo de religiosidade no nosso meio. E muitas pessoas no nosso meio vão se debandar para esse tipo de religião. Uma religião mais, deixando um pouco mais o racional, indo mais para o transcendental, usando mais o amor, usando mais a empatia, entende? Então, vai estar ali, envolvido no nosso meio. Muitos grupos ainda vão se levantar, sendo usados pelo inimigo de Deus, e a gente tem que ficar espertos com isso, irmãos, porque isso é muito grave. E o número 6 diz o seguinte: e sobre a transformação de vidas? Lembra que a gente vai ver em muitos grupos pessoas tendo vidas transformadas? E ela diz o seguinte, também no mesmo livro, O Grande Conflito: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos dos apóstolos. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Então, irmãos, um pouquinho antes de a gente ver o Espírito Santo descendo, né, a chuva serôdia descendo, o inimigo, que ele percebe muito mais as profecias do que a gente ainda está meio assim, muitos de nós estamos sonolentos a respeito de profecias, e pensa que vai demorar mais um pouco. O inimigo, vendo isso, ele vai fazer uma contrafação. Ele vai fazer esse lançamento um pouco antes, entende? E por isso que muitos dentro da igreja vão pensar, puxa vida, o Espírito Santo está se manifestando dentro da nossa igreja. E aí, irmãos, está na hora da gente ficar esperto, para poder ver se esse Espírito vem da parte de Deus ou se esse Espírito não vem da parte de Deus. E ele diz o seguinte: nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sobre o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Grande Conflito, página 464. Irmãos, eu vou continuar a leitura aqui, que a gente já está terminando, e eu não posso só parafrasear, eu tenho que ler, sabe, para a gente não perder nada. Diz o seguinte: eis aqui outra declaração a respeito. O tentador, frequentemente, opera com muito êxito por meio daqueles de quem menos se suspeita estarem sob o seu domínio. Irmãos, vou ler de novo. O inimigo, ele vai usar pessoas dentro do nosso meio em que a gente menos suspeita que faz parte do grupo de Satanás. Sabe aquela ovelha em pele Não, o lobo em pele de ovelha? É mais ou menos isso. Então, temos que prestar muita atenção nisso. Diz o seguinte: muitos homens de intelecto culto e maneiras agradáveis, que se não rebaixaria ao que comumente é considerado um ato imoral, ou seja, pessoas assim que têm, a gente olha e fala, nossa, aquela fulano é irrepreensível, parece que fulano não peca, é a santidade em pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com pessoas assim. E diz o seguinte aqui: essas pessoas não passam de instrumentos polidos nas mãos de Satanás. Porque são pessoas que estão no nosso meio, que vão ajudar a Satanás a enganar o povo de Deus. E às vezes essas pessoas, e Deus nos ajude que a gente não seja uma dessas pessoas, nem sabe que estão sendo ferramentas nas mãos do inimigo.
entende? Elas nem fazem ideia que o inimigo já poliu elas para ser usadas como uma forte ferramenta dentro do nosso meio. E ele continua assim: o diabo não lança todo mundo na sarjeta. Ele usará algumas pessoas cujas vidas parecem estar mudadas. O bom, o moral, o ético, o afável, o afetuoso. Permita que lhe faça outra pergunta. Se o diabo apanha um dependente de drogas, você não acha que ele teria poder também para suprimir essas tentações, permitindo que o viciado obtivesse vitória sobre as drogas? Não é possível que isso ocorra? Portanto, até mesmo uma vida mudada necessariamente não está à operação do poder de Deus. Irmãos, muitas pessoas vão vir para dentro da nossa igreja. Muitos de dentro da nossa igreja vão sair. E essas pessoas que vão entrar, irmãos, serão pessoas mais ou menos desse tipo, com uma vida totalmente transformada. Nossa, eu sou ex isso, sou ex aquilo, o Senhor me transformou. E vão vir para dentro da igreja trazendo uma nova forma de religião. E a gente pensa, puxa vida, mas fulano aqui, parece que ele está tão perto de Deus, parece alguém tão espirituoso. Ele vai trazer isso para dentro do nosso meio. E se a gente continuar meio dormindo e meio morno, a gente não vai perceber que não é obra de Deus. Só uma perguntinha, Eduardo, tem tempo limite aqui o culto? Eu estou vendo que são 8h58. Não, Pode ir direto? da Não minha vai cair? parte, eu acho que pode terminar, Aline. É porque vai assim, vai uns 10 minutinhos. Não, por mim pode terminar. Por aí. Tá? Então, só para não cair. Porque aqui vem uma parte muito importante agora, que vai dar o discernimento para a gente ver se é ou não é. Ah, Diz o seguinte. Você diz o limite do culto aqui, né? Não tem, pode continuar. Pode? Então tá. Diz o seguinte: quando você compara esses pontos, chega a inevitável questão. Se não podemos decidir sobre a verdade com base em qualquer dessas condições, né? Uma vida transformada, milagres feitos, o amor que vai ser assim, algo maravilhoso. Nossa, como fulano é amável, é simpático, fala bonito, é inteligente. Como que a gente vai ter esse discernimento? Se é da parte de Deus ou se não é? E o autor vem dizendo o seguinte: bem, um dos testes é o das Escrituras. Tem alguns testes, e um deles ele usa, que é o das Escrituras. Observe, ele diz o seguinte: o anticristo deve executar suas maravilhosas obras diante de nossas vistas. Tão próximas da verdade parecerá a contrafação, que será impossível distinguir entre elas, senão pelas santas Escrituras. Irmãos, vai ser impossível. Você sabe o que significa impossível? Se você não estiver baseado na palavra de Deus, você não vai perceber. Vai ser impossível. E ele diz mais o seguinte: veja outro teste registrado no livro Evangelismo, página 599. Mediante a falta de fé, muitos que procuram obedecer os mandamentos de Deus têm pouca paz e alegria. Muitos sentem uma falta em sua vida, desejam alguma coisa que não têm. E assim são alguns levados a assistir a reuniões chamadas de santidade. E ficam encantados com o sentimento dos que quebrantam a lei de Deus. Muitas pessoas, irmãos, vão ser chamados para essas reuniões, sabe? E a gente sabe que existem muitas reuniões por aí, que a gente vai se sentir tão bem lá no meio desse povo, sabe? Uma paz tão grande, aquilo que a gente procura, anseia, e sendo que essa falta, esse anseio que a gente tem, que tem que estar aprofundado e sustentado e preenchido com a palavra de Deus. Por isso a importância de estudar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala: cuide para que ninguém vos engane. Tem que estar baseado nas Escrituras. E diz mais aqui: se eu não tenho uma experiência pessoal com Jesus e tento obedecer os mandamentos de Deus, isso não me trará paz e alegria. Eu ainda estarei procurando algo que está perdido em minha vida. Vocês entenderam, irmãos? Se eu não tenho experiência pessoal com Jesus e tento obedecer os mandamentos de Deus, eu ainda não vou ter paz e alegria. Então, não adianta nada eu ser zeloso com a guarda dos mandamentos, ser zeloso com a casa de Deus, ser zeloso com as coisas, com os ritos, né, que nós temos ali, Santa Ceia, sei lá, batismo. Não adianta nada se você não tiver uma comunhão com Jesus. E ele diz mais o seguinte: eis aqui 2 testes pelos quais podemos determinar o que é falso e o que é verdadeiro. Aí tá, para a gente prestar atenção. E diz o seguinte: o primeiro é o intelectual. A comparação do ensino com a palavra de Deus e sua lei. O segundo é experimental, tá? Então, o primeiro é intelectual e o segundo é experimental.
ter tal relacionamento íntimo com Deus que ele possa fazer pessoalmente seus sinais brilhantes em você, para preveni-lo do erro e do engano. Então, o primeiro teste é a palavra de Deus. O segundo teste é nós termos uma intimidade tão grande com Cristo, que ele mesmo, quando a gente vê essas coisas, ele mesmo vai colocar no nosso coração e vai nos avisar que isso não vem da parte dele. Então, são 2 pontos, e esses 2 pontos andam juntos, irmãos. Não adianta eu ter um só relacionamento com Jesus, e não está baseado nas Escrituras, porque isso vai poder me enganar. Porque quando eu ver esses sinais e milagres, se eu tiver só um relacionamento com Jesus, eu vou pensar que vai vir da parte de Deus. Eu preciso ter esses 2 pontos, Escrituras e relacionamento com Jesus. E diz mais o seguinte: isso não é para julgar as pessoas envolvidas nesses falsos reavivamentos religiosos. Então, esses pontos aqui não é para a gente ser julgando todo mundo. Isso é para a nossa vida, ok? Individual. Consideramos 2 possibilidades. Uma pessoa pode saber tudo sobre a lei de Deus e os seus mandamentos, mas faltar-lhe uma experiência pessoal profunda com Cristo. Outra ainda pode não aceitar tudo sobre a verdade da lei de Deus, mas parece ter uma experiência intensa com Jesus. Agora, qual dessas 2 estaria preparada para o derramamento do Espírito Santo, no teu ponto de vista? Qual desses 2 grupos estão preparados para o Espírito Santo? Uma pessoa saber tudo sobre a palavra de Deus, mas não ter um relacionamento pessoal com Jesus? Uma pessoa que não entende muito da Bíblia, não entende muito da palavra de Deus, da lei de Deus, mas a gente vê que tem um relacionamento muito grande com Cristo. Qual dessas 2 estão preparadas para receber o Espírito Santo, no teu ponto de vista? O autor fala o seguinte aqui, ó, que nenhuma vai receber o Espírito Santo. E ele continua. A resposta, então, que ele dá é nenhuma delas. Não podemos pretender identificar o Espírito Santo em suas derradeiras expressões num grupo de pessoas que não estão obedecendo a todos os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos, irmãos, não tem como. Nem naquelas que não têm uma profunda vivência pessoal na aceitação da justiça de Cristo. O Espírito só será derramado sobre as pessoas que possuem a ambos. Tá? Então, a gente vê assim, pelos seus frutos dá para conhecer a árvore. Irmão, mas tem muitas pessoas que elas pintam os seus frutos. Muitas pessoas que estão no nosso meio, que falam bonito, são extremamente intelectuais e pintam os seus frutos. Entende? Então, às vezes é difícil a gente conhecer mesmo o fruto que a pessoa está produzindo, porque as pessoas, elas se maqueiam. Elas fazem ali uma falsa santidade, que para a gente é muito difícil. Por isso, a comunhão com Deus. Da gente estar conhecendo, ter um relacionamento com Deus, para a gente poder conhecer se os frutos são verdadeiramente do Espírito Santo ou não. Para que os estão buscando conhecer a Deus e sua verdade, é prometida proteção contra os enganos do inimigo. Olha só que paz a gente pode sentir agora. É prometida proteção contra os enganos. Podemos recobrar o ânimo ao ler parágrafos tais como esses extraídos do espírito de profecia. E o parágrafo é o seguinte: os que sinceramente buscam o conhecimento da verdade e se esforçam em purificar a alma pela obediência, fazendo assim o que podem a fim de preparar-se para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Como guardastes as palavras da minha paciência, eu também os guardei. Palavra do nosso próprio Salvador. Mais fácil seria enviar ele todos os anjos do céu para proteger o seu povo, do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Então, se você está buscando ter um encontro mais pessoal com Cristo e está estudando a sua palavra, aqui o Espírito de Profecia, também o livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 10, diz que se for preciso, o próprio Jesus mandará todos os seus anjos do céu para proteger você dos enganos de Satanás. Então, o caminho é esse: comunhão e estudar a palavra de Deus. E quando a gente tem esses 2 pontos juntos, o Espírito Santo descerá sobre nós e o inimigo não vai conseguir nos enganar, tá? Então, vamos ter esses 2 pontos juntos. Há tempos perturbadores à frente, o autor coloca aqui. E essa frase me deixou bem perturbada mesmo, porque ele fala: há tempos perturbadores que vão vir ainda pela frente. Pois tão seguramente, quando existe uma falsificação, há o verdadeiro. Caso contrário, a falsificação não seria de nenhum valor. Quando virmos as últimas e desesperadas tentativas do inimigo para enganar e destruir, podemos olhar para cima e levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Tudo o que ansiamos, o espetacular poder de Deus, os milagres realizados, os grandes envolvimentos com a
com a Bíblia e com Jesus, o amor, a alegria, a felicidade e um profundo discernimento espiritual. Podemos esperar e muito mais além. São conhecidos pelo Espírito Santo, enquanto continuamos a andar com ele. E aqui acaba esse capítulo 9. Você que não tem esse livro, irmãos, pelo amor de Deus, consiga esse livro. Tem em PDF, quem quiser ler pelo computador. O Eduardo acho que tem, né, pelo PDF. Eu não consigo ler por PDF, não consigo ler por tela de computador, eu só consigo assim no papel. Irmãos, leiam. Vamos se preparar, porque o inimigo, ele está se preparando para os fins dos tempos. E nós estamos se preparando para os fins dos tempos? Nós estamos aí com as nossas antenas ligadas, estamos espertos com as coisas que vão acontecer, não vamos ser enganados com esse falso avivamento do Espírito Santo, né? Gente, isso que a gente leu aqui não vai acontecer lá fora, irmãos. Isso vai acontecer dentro do nosso meio. Infelizmente, eu tinha uma visão que esses milagres iam acontecer lá fora. Não é lá fora. Não é nas igrejas lá fora. É dentro do nosso meio. Grupos que vão se levantar dizendo que receberam o Espírito Santo, vão dizer que estão com a comunhão muito grande com Jesus. Vai ter milagre dentro do nosso meio e a gente tem que reconhecer se esse milagre vem da parte de Deus ou não vem da parte de Deus. Tá bem? E a mensagem da noite eu acabo por aqui. E esse livro fala o seu amigo Espírito Santo, que verdadeiramente o Espírito Santo possa ser o nosso amigo, que Jesus Cristo possa ser o nosso amigo pessoal, e que a gente possa fazer da palavra de Deus o nosso livro de estudos, para que a gente possa ficar atento para as coisas que ainda virão, e virão ainda tempos muito turbulentos para o nosso meio. Amém? Amém, Eu faço Aline. uma oração já? Isso, Como é por que favor. funciona? Pode fazer a oração final, por favor. Então, vamos orar. Feche seus olhos. Amado e Santo Deus, mais uma vez, Pai querido, só temos a agradecer a Ti. Agradecer porque temos homens e mulheres que deixaram ser usados por Ti. Porque nos escreveram, nos orientaram e a respeito das coisas que virão. Nós sabemos, Senhor querido, que o inimigo está trabalhando desesperadamente nesses últimos dias. E nos prepara também, Pai, que a gente possa ter esse senso de urgência. Se as hostes do inimigo têm esse senso de urgência, porque sabe que o seu filho vai voltar, coloque esse senso de urgência também no nosso coração, Senhor, para que a gente possa ficar atento para as coisas que virão, que a gente possa ter uma intimidade maior contigo, para que a gente possa estudar mais a seu respeito, estudar mais as coisas que virão nos últimos dias, para que a gente não possa ser presa fácil para o inimigo. Pai querido, proteja o seu povo. Proteja a sua igreja, porque a gente sabe que virão coisas dentro do nosso meio, dentro do teu povo. O Espírito de profecia fala que a igreja de Deus vai ser envergonhada, que a igreja de Deus vai cair. E diz então que neste momento, quando tudo estiver parecendo que acabou para o nosso povo, aí sim que o Senhor vai se levantará e vai trazer consigo o remanescente, não vai trazer mais uma placa de igreja, vai trazer os remanescentes. Senhor, permita que nós façamos parte dos remanescentes, que a gente não caia, Pai, quando grandes líderes religiosos do nosso meio começar a cair, que a gente admira muito, que a gente não caia. Que a gente possa ter orgulho da fé que a gente professa, que a gente possa levantar então a bandeira da sua lei, que é a lei que revela o seu próprio caráter. Nos ajude, Senhor querido, a estar preparados para isso. Que a gente possa reconhecer se o Espírito vem da parte de ti ou vem da parte do seu inimigo. Nos prepara para isso, Senhor querido. Limpa a nossa vida e nos prepara para recebermos o seu Santo Espírito. Todo mundo vai receber, mas cada um vai receber conforme a porção que busca, e isso nós sabemos. Então, que a nossa vida se inunde com o Santo Espírito, Pai. Mas para isso nos ajude a nos preparar. Fica conosco, Senhor, e fica com os nossos irmãos que escutaram a mensagem dessa noite. Que eles possam reproduzir para outras pessoas os que escutaram aqui. Fica conosco, Senhor, é o que pedimos e agradecemos mais uma vez, no santo e doce nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Aline, pela mensagem. Obrigado também, Washington, pela mensagem musical. Irmãos, lembrando que ainda temos o culto de quarta-feira, culto de oração, então todos estão convidados a participar. Esse vai ser o nosso último culto do ano, e a ideia é nós continuarmos essa nossa parceria entre os dois distritos, né? Alto Maracanã e Pilarzinho, no ano que vem também. Obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Tchau. Boa noite, queridos.